Livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Leia comigo, diz assim a Escritura. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Vou ler novamente. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Você talvez, ouvindo essa passagem, você lembra lá já de Romanos, capítulo 1, onde Paulo cita exatamente essa passagem e transforma não só a história da igreja através dessa passagem, mas de muitas vidas por conta da reforma protestante. Só fazendo uma síntese rápida do que eu preguei a semana passada a respeito do mesmo livro de Abacuque, vocês devem se lembrar, Abacuque estava triste, estava angustiado, na verdade estava até bravo com Deus por conta de violência que não acabava mais. Era violência para tudo que é lado, e Abacuque orando a Deus, dizendo, Senhor, até quando? Olha quanta violência nós vemos. E é isso que ele diz no capítulo 1, você pode acompanhar? Capítulo 1, versículo 1, olha o que Abacuque reclamando. Versículo 2, até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa. E a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. Olha a reclamação de Abacuque. Senhor, quanta violência nós estamos vendo, e a angústia de Abacuque maior, não foi nem por conta da violência dos homens, mas por conta de um aparente silêncio de Deus. Porque Abacuque orava, e Deus aparentemente em silêncio, sem responder nada. Talvez você já passou por períodos assim, você ora, você busca, você clama, você grita, e parece que Deus não te ouve. Parece que Deus ouve todo mundo, menos você. Então Abacuque, o que ele faz? Ele continua orando. E depois que Abacuque continua orando, a Bíblia diz que Deus responde. Só que a resposta de Deus é pior do que o silêncio. Se Deus tivesse continuado em silêncio, talvez seria menos dolorido para Abacuque. Só que a resposta de Deus é muito pior. Então Deus vem e diz para Abacuque, Abacuque, qual que é o seu problema? Abacuque diz, Senhor, violência. Olha como está terrível a nossa nação, como estamos vivendo. E Deus, para resolver o problema da violência, diz a Escritura que Deus fala assim, eu vou suscitar os caldeus ou os babilônios, e aquilo que estava ruim em Abacuque vai piorar. Se você pensa que estava difícil, você vai ver agora. Vocês têm tido violência, vocês têm sido um povo violento, mas eu vou trazer para subjugar vocês um povo ainda mais violento. Agora que você vai ver o negócio ficar feio. Então Abacuque não entende. Porque ele ora, Deus fica em silêncio. Tamanha desgraça. Depois ele continua orando, Deus diz que vai piorar. E então a resposta de Deus aparece aqui no versículo 4 do capítulo 2. O justo viverá pela fé. Mesmo em meio a um caos, mesmo em meio a tragédias, a destruição, a opressão, Deus diz para ele, fé. O justo vai viver pela fé. E a mesma coisa conosco. O livro de Abacuque, ele vai falar então do juízo de Deus. E nós vemos por todo lado. Em primeiro lugar, nós vemos o juízo de Deus sobre o seu próprio povo, sobre Judá. Deus subjuga o seu povo através de uma nação pior do que eles. Consegue imaginar Deus levantando um inimigo? Um povo terrível, para punir o seu próprio povo? É exatamente isso que Deus faz. Então aqui no livro de Abacuque nós vemos o juízo de Deus contra o seu povo, Israel, mas também nós vemos o juízo de Deus contra a Babilônia, que foi o povo que foi instrumento que Deus usou para punir o seu próprio povo. Consegue imaginar? Deus faz o seguinte, olha, eu vou punir vocês, vou levantar os babilônios, e Deus levanta os babilônios, e pune o povo dele. Daí depois Deus diz o seguinte, agora Babilônia, porque vocês fizeram isso, vocês também vão sofrer. Mas calma aí, fomos apenas um instrumento, o problema é seu, agora vocês vão sofrer também. Então Deus pune o seu povo, Deus pune os babilônicos. E, historicamente nós vemos essa punição, porque depois levantou o império Medo-Persa e acabou com a Babilônia. Para mostrar que Deus, ele julga seus filhos e também aqueles que não são seus filhos. Martin Lloyd-Jones diz assim, se tirarmos a doutrina da ira de Deus e do juízo de Deus da Escritura, sobra bem pouca coisa para se pregar. Eu não sei como muitos pregadores conseguem fazer uma mágica.
a ponto de pregar domingo após domingo, semana após semana, mas nunca falar do juízo, mas nunca falar da ira, mas nunca falar de punição, mas nunca falar contra o pecado. Se tirarmos isso da Escritura, vai sobrar pouca coisa para a gente pregar. Eu desafio você, meu irmão, a quando ler a Escritura, não ler apenas aquelas partes que talvez você goste. Se você tem uma Bíblia de promessas, você sabe, está sempre grifadinha as promessas. Se você ler lá o Salmo 23, você vai ver, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso aí vai estar grifado. Eu duvido que vai estar grifado o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Aqueles versículos onde diz que Deus não ouviu o seu próprio povo. Onde Deus mandou matar. Onde Deus diz, eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro. E não há quem possa escapar da minha mão. Mas é isso que nós vemos. Agora eu não sei como muitos conseguem fazer mágica e tirar o juízo de Deus. Pastor, aqui é uma mensagem que talvez não é tão boa de ouvir. Mas eu venho falar para você. Os pregadores que tiram a mensagem do juízo de Deus dos seus sermões, eles estão, na verdade, fazendo um desserviço para a igreja. Eles estão, na verdade, prestando serviço para o diabo, para o capiroto. Porque, ora, o que pode salvar é a mensagem do Evangelho, é a pregação do arrependimento. E para se pregar sobre o arrependimento, você tem que pregar o Evangelho como Jesus ensina. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Agora tem alguns que só conseguem pregar o reino dos céus, sem antes a mensagem do arrependimento. E, consequentemente, não fazem cristãos verdadeiros, mas apenas um amontoado de pessoas dentro das igrejas. A pessoa achando que é crente, achando que é filho de Deus, porque frequenta um lugar de culto. Porque o homem, ele da frente está com um livro preto aberto, e é o mesmo livro que você tem em sua casa. Porque ele fala coisas da Escritura, mas eu vim falar para você, você citar a Bíblia e pregar o Evangelho é totalmente diferente. Citar a Bíblia, até o diabo cita. Ele fez isso com Jesus na tentação do deserto. Citou no Salmo 91 certinho. Salta daqui, Senhor, porque está escrito, aos teus anjos ordenará teu respeito para que te guardem. Consegue imaginar o capeta citando a Bíblia? Então não é porque você está vendo um homem com esse livro preto aberto, significa que ele está pregando a palavra. Pode estar sendo um instrumento do demônio, para mandar um monte de gente para o inferno, quando ele deixa de pregar a mensagem do juízo e a mensagem do arrependimento. Em João 17, Jesus diz assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo quem enviaste. A vida não apenas eterna, mas até essa, é conhecer a cada dia mais a Cristo. Porque é óbvio, quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais o nosso temor aumenta. E se o nosso temor aumenta, mais andaremos em santidade. E seremos livres de punição, como foi esse povo. Olha o que diz Êxodo capítulo 20, versículo 20. Respondeu Moisés ao povo, não temais. Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Deus veio para provar, para que o temor de Deus esteja diante de nós todos. E qual que é a finalidade de termos temor a Deus? Não pecar. Meu irmão, você só vai deixar de pecar quando você de fato tiver temor de Deus. Se para você, na sua mente, Deus é um vô bobo, que o neto pode fazer o que quer dentro de casa, que ele sempre vai passar a mão na cabeça, isso vai repercutir na sua vida também. Você não vai levar Deus a sério, você vai andar sempre tropeçando, sempre em pecado. Agora é de suma importância entendermos verdadeiramente que precisamos ter temor a Deus. Por que você acha que no nosso país, políticos sem vergonha, arrancam dinheiro de hospitais, de um monte de coisa, e não estão nem aí para o povo, porque eles sabem, não vou ser punido. O máximo que pode acontecer é como aquele deputado Rodrigo Rocha Loures, que preso numa operação controlada pela Polícia Federal com uma mala de 500 mil, $500 mil, pego em flagrante, câmera, tudo calado, não tinha de onde fugir. Sabe onde que ele está preso agora? Na casa dele. A esposa do Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, ajudou a fundar um estado. Mas entrou com uma alegação que ela tem filho menor de 12 anos e por conta disso, está cuidando do filho em casa. Um monte de mãe está arrebentada por conta dela, por conta das joias que ela compra, que ela comprou. E ela agora está em casa cuidando dos seus filhos. E convenhamos, que casinha, hein? Sabe por que as pessoas continuam fazendo errado? Não tem punição.
É assim que acontece quando nós vemos que a lei é frouxa. Como diz Abacuque aqui, a lei se afrouxa. Isso não traz temor. Agora, só cresceremos no conhecimento de Deus se verdadeiramente também crescemos no temor a Deus. Porque uma visão errada de Deus faz eu e você sermos indiferentes para com o pecado. Se nós achamos que Deus é apenas amor, Deus é amor, pastor, é óbvio que é. Mas lembrando que amor e justiça não são palavras diferentes. São palavras sinônimas. Quem ama é justo. Você já viu alguém que ama verdadeiramente sem justo? Não tem como. Quem ama é justo. Eu quero passar aqui então algumas características do juízo de Deus. Primeiro princípio dessa história. Primeiro princípio, o juízo vem. Você pode falar para a pessoa do seu lado? O juízo vem. Isso é certo. Acompanha comigo, Abacuque, capítulo 1, versículo 5. Veja entre as nações, olhai e maravilhai-vos e desvanecei. Porque realizo em vossos dias obra tal que não crereis. Quando vos for contada, pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e por aí vai. É certo. É tão certo, até mais certo do que 2 e 2 é 4, de que o juízo de Deus sempre vem. Aqui o que Deus está falando para Abacuque, aparentemente é algo improvável. Abacuque olha e fala, mas será? Talvez aquilo era improvável por 2 motivos. Abacuque olhava dizendo, e Deus falou para ele, olha, eu vou levantar os caldeus, os babilônios, eles vão arrebentar com vocês. Só que naquela época de Abacuque, a superpotência da época era a Síria. Ou seja, para os babilônios virem judiar do povo de Deus, primeiro eles teriam que derrotar a Síria, que era a grande potência daquela época. Então, aparentemente, era algo improvável. A Babilônia, historicamente, só teve 2 períodos de pungência. Antes desse período aqui de Abacuque, e justamente depois, quando eles derrotaram o Império Medo-Persa, a Síria, e arrebentou com os outros reinos. É interessante, só que a princípio era improvável. Esse era o primeiro, mas segundo, você imagina a cabeça de Abacuque. Eu não consigo enxergar Deus punindo o seu próprio povo. Talvez você já pensou assim também, né? Quando eu era do mundo, até que vai, Deus descer além em mim. Agora, Senhor, sou filho do Senhor, eu podia estar matando, roubando, prostituindo, estou na igreja. Canta as musiquinhas lá de vez em quando. Deus não vai punir o seu povo de forma alguma. Isso é improvável. E talvez você também pense que o juízo não virá sobre você. Mas eu venho falar, meu irmão e minha irmã, engano. Engano achar que nós podemos andar de qualquer forma. E que pelo fato de agora sermos filhos, que Deus sempre vai passar a mão na nossa cabeça. Ah não, Deus não faz isso. Portanto, eu posso continuar vivendo, vendo aquelas pornografias depois que a esposa dorme. Eu posso continuar sendo infiel lá no serviço. Eu posso continuar tentando passar o patrão para trás. Eu posso continuar com mentira. Eu posso continuar amaziado. Não tem problema. Deus é amor. Eu não preciso levar Deus tão a sério. Eu até vou ao culto de vez em quando, todo mês eu apareço. De vez em quando até dou oferta. Está vendo, Deus? Eu sou uma pessoa boa. Engano seu, você achar que você pode levar Deus de qualquer jeito. Achar que você pode brincar com Deus e levar uma vidinha medíocre, por conta de algumas vezes na semana você frequentar um lugar de culto. Engano, engano. Pastor, mas faz tanto tempo que eu estou andando errado, parece que nada acontece. Esse é o pensamento de muitos. Eu, durante muito tempo, pensei dessa forma. Mas há tanto tempo andando torto. Se o castigo não veio até agora, não vai vir mais. Você só não pode esquecer que Deus acerta as contas sempre no fim do mês. Normalmente nós trabalhamos para depois receber. Dificilmente você vai encontrar um serviço onde você recebe logo de cara e depois trabalha. Com Deus também funciona da mesma forma. Por mais improvável que seja, o juízo de Deus sempre vem. Meu irmão, se o juízo de Deus vem sobre os ímpios, sobre povos que aparentemente são indestrutíveis, quantos iam imaginar que um povinho chamado Estado Islâmico, uma minoria, ia colocar os Estados Unidos de joelho? Essa semana ainda colocou a Europa, talvez você deve ter acompanhado, na Espanha. Mais de 14 mortos até a hora que eu vi, num atentado terrorista, e um homem que entrou com uma van, fazendo zigue-zague, matou um monte. Feriu mais de 100. Você consegue imaginar esse povo, como que eles estão apavorados por conta desses homens? E se o juiz de Deus pode vir em cima desses homens, você acha que em mim e você não? Pastor, o senhor está dizendo que ali é o juiz de Deus? Olha, tem muita probabilidade. Sabe por quê? Europa, há anos atrás, há séculos atrás,
De lá foram exportados os melhores pregadores que o evangelho já viu, depois da igreja primitiva. Da Alemanha saiu Lutero, da Inglaterra saiu John Wesley, da Escócia saiu John Knox, da Grã-Bretanha saiu Martin Lloyd Jones. Tantos. Hoje em dia a Europa não exporta tanto pregadores, mas pornografia, baixaria. Da mesma forma, os Estados Unidos exportava muitos homens de Deus missionários, hoje em dia não exportam mais nada. Eu penso comigo, você imagina uma Europa, ou os Estados Unidos que seja, querendo combater esses terroristas, dizendo o seguinte: olha, se vocês continuarem atropelando gente, se vocês continuarem querendo matar a gente, nós vamos matar vocês. Eu fico imaginando a resposta dele: não precisa, a gente se mata, porque eles mesmos se explodem. Como que você coloca medo em umas pessoas dessas? Como que nós vamos conseguir vigiar pessoas que talvez estejam por todo lado, inclusive na rua de sua casa? Você sabia que tem células terroristas do Estado Islâmico, do Boko Haram, desse povo doido aqui, que explode até bebê, espalhado pelo Brasil inteiro, não é só pelo mundo não, pelo Brasil. Como que a gente consegue nos defender dessas pessoas? Se eles têm a coragem, a audácia de enrolar um cinto de explosivo num bebê, e explodir uma criança com tanto de gente que está perto, você acha que você vai pôr medo deles? O juízo sempre vem. Se vem sobre os ímpios, vem também sobre os crentes. Por isso eu e você não podemos dizer assim: estamos seguros. Pastor, o meu emprego é sólido. Trabalho na empresa não sei quantos anos, lá não quebra. É mesmo. Há alguns anos eu ouvi isso de uma empresa chamada Petrobras. Não quebra. Não, pastor, eu sou estabilizado pelo governo. Aí o governo tem dinheiro para pagar os aposentados, a gente vai pagar você. Pastor, mas é difícil o ramo que eu tenho quebrar. Pergunta para Ike Batista o que ele acha de empresas que falem. Pergunta para ele se dá a diferença da mansão que ele morava para Bangu 8. Ele perdeu 99% de sua fortuna em 1 ano e meio. Ike Batista, ele tinha a aspiração de ser o homem mais rico do mundo. Do Brasil ele já estava disparado. Quebrou. Está pobre hoje, né? 600 milhões a última vez que eu vi na conta só. Pobrinho, né? Comparado com o que tinha, é pobre. Mas se pessoas assim quebram, se bancos quebram, não há pessoas que tenham tanta segurança sem Deus. Não há, não há. Pastor, mas meu problema é só um pecadinho só, pastor. Tem gente que é muito pior que eu. O pastor podia estar fazendo um monte de coisa errada, mas o que é isso aqui? Só dá um tapa na pantera, igual uma vez eu vi uma mulher, um vídeo chamado Tapa na Pantera, ela fumava maconha todo dia, mas dizia que não era viciada. Não, pastor, meu problema é só isso aqui, de vez em quando dá um tapinha nisso aqui, de vez em quando bebo, de vez em quando dá uma escapadinha, dá uma derrapada. É um pecadinho, todo mundo tem. Esse aqui é de estimação. Eu crio ele desde pequeno. É por conta desses nossos pecadinhos, diz a Bíblia, que Jesus morreu. Por conta das nossas transgressões, ele foi ferido. Portanto, devemos ter temor. O juízo de Deus quase sempre vem como um assalto. Quase sempre vem de repente. É igual um ladrão não avisa o dia que vai assaltar a sua casa, mas simplesmente chega arrebentando. E assim também acontece na Escritura durante várias vezes. Lembra? Diz a Bíblia que Noé é pregador da justiça. Durante anos, anunciando a mensagem de que viria o dilúvio. Anos. Quantas pessoas acreditaram em Noé? 7. E os 7 da família. E Noé pregando: vai vir dilúvio, vai vir água de tudo que é lado e vai matar todo mundo afogado. Entra nesse barco que eu estou construindo, entra. As pessoas davam risada, cara. Ele sabe por quê? Até aquela época de Noé não tinha chovido ainda. Você imagina, Noé, que jeito que vai inundar? Eu não sei, mas vai inundar tudo isso. A princípio a terra era regada por baixo. Ninguém já via chuva. O pessoal falava: Noé está ficando louco. Mas ele continuou pregando. E de fato o juízo veio. E olha que interessante, diz a Bíblia que as pessoas casavam, se davam em casamentos, comiam, bebiam, quando de repente, pá, dilúvio acabou com todos os que não creram. O juízo de Deus é sempre assim. Portanto, eu e você devemos ser radical para com o pecado. De fato, de forma alguma devemos brincar com Deus. 1 Tessalonicenses 5,3, olha o que diz a Escritura. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobreverá repentina destruição. Eis que muitos dizem: não, estamos em paz, estamos seguros. A Escritura diz:
e então lhe sobrevirá repentina destruição. Não há lugar, meu irmão, que você possa se esconder do juízo de Deus. Não, nem dentro da igreja. Olha o que diz Salmo 139. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. E está aí você tentando esconder de Deus. Não, isso aqui Deus não vai ver. Daí você está lá, quer fazer uma coisa errada, olha para um lado, olha para o outro. Esquece de olhar para cima. Esquece de ler Romanos capítulo 2, 16, que diz assim: Deus, por meio de Jesus Cristo, julgará os segredos dos homens. Toda vez que eu prego ou que eu leio essa passagem, eu me borro. Deus julgará os segredos dos homens. Sabe o que é segredo, né? Aquilo que talvez você chegava lá na escola para sua amiga: vou contar um segredo, você não conta para ninguém, ninguém vai saber. Daí você pensa que só ela sabe, né? Só que você sabe, a sua melhor amiga tem uma melhor amiga. E a melhor amiga dela tem outra melhor amiga. E assim vai. Mas Romanos, Paulo diz que Deus vai julgar os nossos segredos. Aquilo que talvez o seu cônjuge não saiba. O seu pastor não saiba. Os seus pais não saibam. Todos nós seremos julgados por todos os pensamentos pecaminosos que nós temos, é o que diz a Escritura. Isso deve causar temor em nós. Segundo princípio dessa história. Deus não tem favoritos. Você pode falar para a pessoa do seu lado: Deus não tem favoritos. Deus, de fato, é imparcial em relação ao julgamento. Não é como muitos juízes podres do nosso país. Não é como esses homens. Deus, de fato, não tem preferidos. É por isso que Deus não foi padrinho do casamento de ninguém, igual esse juiz foi. Porque daí ele pode julgar todo mundo. É por isso que pastor não pode se filiar a partido algum, porque senão ele vai ter que deixar de falar algumas verdades. Deus não tem preferidos. O profeta Abacuque fica surpreso por conta do juízo de Deus sobre Israel. Surpreso mesmo. Versículo 13 do capítulo 1 diz assim: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Abacuque não entende, fica surpreso. Como que pode, Deus? Esse povo aí é pior do que nós. E o Senhor vai usar eles para julgar a nós, para punir a nós. E Deus diz: exatamente. Você imagina como Abacuque entrou em parafuso na cabeça dele. Mas calma aí. Nós somos o povo da aliança. O nosso Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Nós somos a descendência de Davi. Agora Deus puniu o seu próprio povo, não é possível. E foi. Jeremias 31, 3 diz assim: Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Você consegue imaginar? Abacuque lembrando de Jeremias dizendo essas coisas: Com amor eterno eu te amei. Olha como que Deus era carinhoso para com o seu povo. Olha, vocês são vermezinho de Jacó. Era um apelido carinhoso que Deus tinha para com o seu povo, né? Hoje em dia não cola muito. Para mostrar, olha, eu cuido de vocês. E Abacuque vê um povo muito mal se levantando para punir a eles. Crise por teologia errada pode arrebentar com o ser humano. Sim, se você não entende, meu irmão. Eu sei que hoje em dia nós vivemos numa época onde, infelizmente, as pessoas valorizam mais experiências. Eu tive uma experiência com Deus no culto lá, não sei das quantas. Eu vi anjo para tudo que é lado, rodopiei, fiz essas coisas. Nossa, deu um frio na coluna. E as pessoas, nada contra, meu irmão. É benção você orar. Tem dia que tem oração que é intercessão, tem oração que é choração, tem dia que eu vou orar, eu só choro. Olha que maravilha que é. Tem dia que só canta, é bênção. Nada contra essas coisas. Só que os judeus, eles tinham uma teologia errada. Eles pensavam o seguinte: somos povo de Deus. Deus não pode punir o seu próprio povo que ele escolheu. Sabe por que nós vemos hoje muito frenesi dentro de igrejas e poucas pessoas verdadeiramente se convertendo? São porque pessoas dão valor mais à experiência do que à doutrina. Eu fico imaginando o povo de hoje, dentro das igrejas hoje, inclusive nós, todos os nossos irmãos pentecostais, todos. Eu fico imaginando se nós vivêssemos na época do Império Romano, onde chegavam soldados com uma espada no pescoço e dizia assim: nega a sua fé ou você vai morrer. Diz que Jesus não ressuscitou, diz que você não acredita nesse carpinteiro.
se a fé deles fosse baseada apenas num culto que eles viram anjo, mas eu duvido que eles iam morrer, porque a família deles ficava para trás. Muitos perdiam a família. Muitos eram incendiados, jogados no Coliseu Romano. E sabe por que mesmo assim eles aceitavam ser separados de suas famílias, serem incendiados para funcionar de iluminação para as ruas de Roma, serem devorados por leões? Não era porque um dia eles tiveram uma experiência, não. É porque eles sabiam em quem eles criam e no que eles criam. Isso faz toda a diferença. Precisamos entender de fato as doutrinas da Escritura, porque no dia da dificuldade, você não vai lembrar da experiência. Eu vim falar para você, nos dias de maiores dificuldades que eu tive, de pensar, agora a vaca foi para o brejo, de pensar que não dava. Sabe o que me fez continuar orando e ter paz? Não foi aqueles dias do culto de oração onde eu chorei demais. Não foi aquele dia que eu fiquei alegre, que eu senti aquele arrepio. Não foi. Foi que eu lembrava do que a Escritura dizia. Eu lembrava do que a Escritura dizia. E era isso que me trazia paz. E assim que deve ser comigo e com você também. Jeremias era contemporâneo de Abacuque. E sabe qual era a mensagem dos falsos profetas na época de Abacuque, na época de Jeremias? Jeremias 6,14 diz assim: eles curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Essa era a mensagem. Eles curavam. É mais ou menos o seguinte: o povo de Deus estava com um câncer chamado pecado. E sabe o que os pregadores faziam? Tacavam um band-aid. Põe um band-aid e resolve. Curavam superficialmente a ferida do povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Não é isso que nós vemos hoje em muitos lugares? O fulano tem vida toda torta, vem arrebentado para a igreja, tem não sei quantos... Esses dias, ai meu Deus do céu, olha o cara falando para mim: pastor, eu vivo com a mulher lá, está errado? Tô. Mas é o seguinte, eu vivo com ela e tenho um caso com outra. É errado também, e pior. Pastor, mas não é tudo mesmo erro, então eu vou pagar por um só. Olha a cabeça do ímpio. Não está passoreando nele, né? Mas você imagina, o cara vem com a vida toda errada, toda torta. Daí, ele chega na igreja e sai tranquilo, sai bem. Sai em paz. Acontece duas coisas. Ou de fato ele não entendeu nada do que o pastor pregou, ou o pastor não pregou o evangelho. Porque não tem como, meu irmão, você com uma vida errada ouvir a pregação do evangelho e ser indiferente para com a mensagem. Eu tenho muitas coisas que eu preciso mudar, mas eu lembro, no começo é mais ainda, né? Eu lembro toda vez, eu sentava na cadeira, o pastor começava a falar: não, porque tem que casar, que eu era casado, e eu não era. Falei, nossa, a cadeira parecia espinho. Está a retorcer já. Tem que dar o dízimo, seu mão de vaca. Eu ficava bravo. Como que pode? O rapaz todo torto, acabou de chegar do mundo, ouvir a pregação e voltar para casa bem, não tem como. Só que era isso que esse povo conseguia fazer. E é isso que muitos pastores fazem hoje. Você vem e volta bem para a sua casa, porque ou você não entende nada, ou de fato o evangelho não é pregado. A sujeira não é mais limpa porque ela está na pele de uma ovelha. Pode ter certeza, lama, sujeira, é sujeira no bode, mas também é sujeira na ovelha. Deus pune o pecado, a prostituta é óbvio que pune. A prostituta pecou, vai pagar. Deus também pune o adultério na vida do homem segundo o coração de Deus, chamado Davi. Lembra, diz a Bíblia que Davi deu uma olhadinha em Betseba? Urias só tinha uma mulher, Davi tinha várias. Daí de uma olhadinha foi para uma mentirinha, de uma mentirinha foi para adultério, da adultério foi para um homicídio. E diz a Bíblia que o homem segundo o coração de... Isso Deus dizia de Davi: homem segundo o meu coração. Não era testemunho das pessoas. Aí Davi vai e apronta uma dessas. O que aconteceu com Davi? Nada. Segundo o Deus de muitos hoje, nada, né? Davi, fica tranquilo, Deus é contigo, rapaz, aleluia. É isso que muitos talvez diriam. Diz a Bíblia que um filho de Davi saiu com várias de suas mulheres em cima do telhado para todo Israel ver a vergonha do pai. Daquele momento em diante, a espada nunca mais saiu da casa do homem segundo o coração de Deus, a ponto de um filho estuprar a sua irmã, um filho estuprar outra filha. Desgraça que não acaba mais, irmão matando irmão, por conta de uma olhadinha que começou. Deus de fato não tem favoritos, como diz Paulo em Romanos 2,9. Tribulação e angústia virão sobre toda a alma que comete pecado. Primeiro do judeu, depois do grego. Ou seja, primeiro do crente.
Depois o ímpio. Está vivendo errado, meu irmão, pode ter certeza. Vai vir lâmpada na cabeça. Se não vier, é porque você não é filho. Ou porque Deus está esperando para dar uma só. Porque é assim que funciona. Não interessa se é pastor, se é ovelha, se é adulto, se é adolescente, se é rico, se é pobre. Tribulação e angústia virão sobre toda a alma que comete pecado. Terceiro princípio. Colhemos o que plantamos. Em Gálatas 6:7, olha o que Paulo diz. Não vos enganeis. Ele já começa com essa frase, né? Não se engane. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai ceifar. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Plantou pecado, meu irmão, pode ter certeza, vai colher. Plantou indisciplina, vai colher. Deus não é esses pais que são frouxos, aonde o filho faz o que quer, fala do jeito que quer. E Deus não faz nada. E os pais não fazem nada, né? Não, Deus não é assim. Deus não suporta o mal, diz a Escritura. Portanto, não ache que Deus, por ser amor e por ser bom, que Ele vai pegar todas as suas mazelas e vai jogar para debaixo do tapete. É isso que alguns fazem na hora de varrer a casa, né? A preguiça de levar lá, talvez, para a lixeira. Pega lá, ergue o tapete e joga sujeira tudo para baixo. Você acha que Deus vai fazer assim com o seu pecado? Não vai, meu irmão. Não vai, meu irmão, mas de forma alguma. Israel oprimia o povo que estava perto dele. Sabe o que Deus fez? Levantou o povo que oprimia muito mais. Como nós lemos aqui. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, desvanecei, porque realizo entre vós obras que não crereis. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa. Eles são pavorosos e terríveis, criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. O povo de Deus fazia isso, oprimia. Daí Deus, para dar um jeito, agora vocês vão ver o que é ser oprimido. Israel era um povo violento. Deus levantou um povo muito mais violento do que eles, para que eles pudessem receber o mal que eles plantaram. Jeremias 22:13 diz assim: ai daqueles que edificam... Aqui Jeremias falando para o povo de Deus, hein? O que o povo de Deus está fazendo de errado? Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário. Israel tinha um probleminha. Colocava o povo para trabalhar para eles e pagava nada. Vai trabalhar de graça igual empregado. Ou quando pagava, não pagava, que era justo. Era um jeito de ganhar em cima do outro. Diz a Bíblia que Deus, então, vocês são assim? Vocês acham que vocês são espertos? Quem planta vento, colhe tempestade, perdeu o playboy. E o povo, então, de fato, foi punido. Israel foi humilhado pela Babilônia, sua família foi tirada de perto deles. Perderam a identidade, a dignidade, perderam tudo. Sempre há um tempo para a colheita. Se você plantar um pé de alface, você vai demorar em média 30 dias para você colher. Mas você vai colher. Se você plantar um pé de pinhão, vão demorar 40 anos para você colher. Você pode ter certeza que você vai colher também. Com o pecado também é da mesma forma. Colhemos o que se planta, e você sabe. Você não colhe só aquilo que você planta. Esses dias, estava na casa do irmão Robson lá, o filho dele estava com aquela experiência que acho que todo mundo fez, né? Feijãozinho no algodão. Já fizeram na escola ou não? Só o Davi e eu. Todo mundo já fez, né? E você sabe. Você planta uma semente de feijão, uma semente. O que você colhe? Você colhe outra semente? Você colhe um pé de feijão. Você planta uma muda, você colhe uma árvore. Em relação ao pecado é assim também. Não pense que você plantou um roubo, vai colher apenas um roubo. Quem dera se para Davi fosse dessa forma, né? Plantei uma olhadinha na mulher do outro. O outro vai dar uma olhadinha na minha mulher. Plantei um adultério. O outro pegando uma da mesma mulher. Tá bom, não vou nem ver. Finge que não vejo, não, que os olhos não veem, o coração não sente. Davi recebeu e colheu muito mais do que ele plantou. Porque de Deus não se zomba. Mas também é óbvio, tem a parte boa dessa história. Se quando nós plantamos coisas erradas, colhemos coisas erradas, em proporção maior, você também pode ter a paz, a segurança, de que aquilo que nós plantamos de bom, aquilo que nós fazemos de correto, diante de Deus, diante dos homens, nós também receberemos paga por conta daquilo que fazemos. Você pode talvez, às vezes, demorar para colher, que convenhamos, hoje em dia é difícil. Você faz o que é correto, parece que nunca vem recompensa, nunca vem elogio, daí você talvez até duvida, Senhor, mas eu faço o errado, vem na cabeça logo. Agora eu faço o que é certo,
Parece que eu nunca recebo. Não é errado, queremos recompensa. O trabalhador é digno do seu salário, é bênção. Ainda que as pessoas não recompensem, você pode ter certeza, a nossa recompensa sempre vai vir. Vai vir em primeiro lugar de Deus. Sempre vai vir, você pode ter certeza. Quarto princípio. O juízo sobre os crentes é para restaurar e não destruir. 1 Pedro 4,17, olha o que diz a Escritura. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por meio de nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Olha o que Pedro está dizendo. A ocasião de começar o juízo é chegada. E começa por onde? Pelos da casa, pelos filhos, pelos crentes. Agora, se para nós o negócio vai ser feio, você imagina para quem não obedece o Evangelho. É aquela velha história, né? Se andar com Deus às vezes é ruim para quem não anda. Uma vez nós íamos fazer uma camiseta lá na nossa igreja em Guaratinguetá, e a gente queria umas frases para colocar, né? Perguntei para o irmão, o que você acha que nós colocamos assim, né? Eu acho que o irmão, com base nesse versículo, é a ideia dele. Pastor, põe assim, se está ruim para mim, imagina para você sem Deus. É mais ou menos por aí. Se com Deus, às vezes, a punição é dolorida, você imagina para quem de fato não obedece o Evangelho. Mas como diz esse princípio, o juízo sobre os crentes é para restaurar e não para destruir. Deus de fato julga primeiro Israel. É o que nós vemos aqui a partir do versículo 5. Mas no capítulo 2, aquele povo que foi instrumento para arrebentar com o povo de Deus, foi duramente muito pior, da mesma forma julgado por Deus, e recebeu a paga do que eles tinham feito. Pastor, mas qual que é a diferença então? Talvez você pense, né? Pastor, se eu sou ímpio e faço as coisas erradas, eu tomo na cabeça. Se eu sou crente e faço as coisas erradas, eu apanho também. Ah, pô, então os dois é ruim. Tem uma grande diferença, óbvio que tem. O juízo sobre o crente é para restaurar. Na hora a punição é dolorida, na hora dói, na hora não gostamos. Mas é sempre seguido de cura, de refrigério, porque aquela mão de Deus que bate é a mão que também faz carinho. Você sabe, se você é pai, você é mãe, e precisa disciplinar o seu filho, é a mão que bate, é a mão que faz carinho depois. Meus meninos já passaram por essa experiência de eu falar para eles, ó, filhos, senta aqui vocês vão apanhar. Por quê? Porque o pai ama vocês. A criança não entende, né? Mas como assim ama e vai bater na gente? É porque eu não quero que você vá para o caminho errado. Eu quero ver você livre de algo pior lá na frente. É sempre assim. O pai que ama, quando ele pune, ele não quer matar o filho. Eu vou acabar com você, moleque, quero extinguir você da face da terra. Não é assim. Ele quer consertar a rota do menino, está indo errado. Eu lembro uma vez, eu tomei uma surra tão grande, mas tão grande da minha mãe. Coisinha besta. Só porque eu estava andando com maconheiro, nadando Paraíba. Não era para isso. Esse dia eu apanhei. Nossa, Deus. Falei, nada a ver, né? Falei, estou nadando no Rio Paraíba lá. Dando os caras, dá um tapa na pantera, fumar maconha. Qual o problema? Eu lembro que eu cheguei em casa. Ai, Deus. Depois do banho, só ouvi aquela frase. Tira a toalha, menina! Meu pai do céu. De estrela. E bota lamba. Apanhei de montão, né? Na hora, meu irmão, quem que gosta? Não gosta nada. E eu falei, pra que tudo isso? Eu bravo com ela. Fiquei sem falar com ela depois. Daí, sabe o que aconteceu? Alguns meses atrás, eu fui pregar numa clínica de recuperação aqui perto da nossa cidade. Recuperação de drogados. Eu chego lá, para minha surpresa, eu conhecia quase todo mundo. Falei, nossa, fulano jogava bola comigo. Nossa, fulano era vizinho, o outro andava de skate. Falei, nossa, que está tudo aqui esse povo. Daí eu lembrei daquela surra. Na hora. Ai, meu Deus, obrigado a surra que eu tomei. Porque é bem provável que eu poderia estar no meio deles. Deus faz isso com a gente. O castigo de Deus não é para nos extinguir, mas sim para nos livrar de algo pior lá na frente. O sofrimento do justo é temporário. O castigo dos ímpios é final. É sempre assim. Às vezes nós, que somos filhos de Deus, que temos a justiça de Cristo, às vezes sim somos punidos, mas sempre de forma temporária. Você pode ter certeza. Uma hora passa.
Deus não tem o objetivo de extinguir a mim e a você. Se somos crentes e nos arrependemos dos nossos pecados, podemos e seremos julgados, sim, mas jamais seremos extinguidos. No versículo 12 diz assim: para executar o juízo e servir de disciplina, Deus levantou esse povo. Abacuque então começou a entender que o tratamento para o crente, na verdade, é para recalcular rota, para colocar ele no caminho de novo. Às vezes o remédio é amargo, mas é sempre para o nosso bem. Aqueles tapinhas que às vezes nós tomamos. Eu lembro o Cauã, quando ele estava aprendendo a andar, quando ele era pequenininho, você soltou pipa, você já sabe como que é, né? Às vezes a pipa fica pensa para um lado, você amarra uma fitinha para o outro, né? Meu filho aí começava a andar e ia tombando para um lado, assim, ó. Dava um tapinho no braço lá de cá e ia para o outro, né? Eu tinha que fazer isso um pedação para ele andar reto, né? Tapa daqui, tapa dali. E é óbvio, tapinho de leve, né? Só para endireitar. E às vezes Deus faz isso com a gente, só que é um tapinho dolorido, né? E pau no pé do ouvido. Apruma, rapaz! Mas não é com o objetivo de nos humilhar, nem de nos extinguir, mas sempre com o objetivo de fazer com que nós venhamos andar no caminho reto. E aqui no versículo 4, como nós lemos, se nós tivermos fé e não desanimarmos, como diz Abacuque, o justo viverá pela fé. E nós poderemos entender o que diz Paulo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De fato, não morreremos. Um exemplo disso que nós vemos é Israel. Israel, uma nação pequena, que tem até um nome para aqueles que não gostam de Israel, chamado antissemitismo, para aqueles que detestam o judeu. Todo mundo pode ver, liga o jornal na sua casa hoje lá, bomba caindo em Israel. Liga daqui a uma semana, bomba caindo em Israel. E você percebeu que Israel continua? Porque, querendo ou não, hoje não são só eles que são povo de Deus. Muitos deles não são. Apenas aqueles que creem no Filho. Hoje todos nós somos povo de Deus. Mas mesmo assim, Deus ainda tem uma aliança com aquele povo. E quinto e último, para encerrar. O justo viverá pela fé. Você pode repetir isso comigo? O justo viverá pela fé. Ao saber da notícia do juiz, Abacuque fica em choque. Ele não entende de fato. Perplexo. Jeremias já tinha pregado durante anos. Arrependei-vos, senão Deus vai levantar a Babilônia e vai acabar com vocês. Já tinha sido profetizado há muito tempo. Era improvável, de fato, o juízo de Deus. Era, na verdade, um milagre. Deus teria que destruir uma nação pungente através de uma menor para então cumprir o que ele tinha falado de subjugar o seu próprio povo. Foi um milagre, então, o julgamento de Israel. Mas sabe que teve um milagre maior ainda? Foi a restauração de Israel. Foi um milagre ainda maior. Porque o mesmo povo que foi punido é o mesmo povo que foi restaurado. Talvez você olhe para a sua vida e pense, será que tem jeito? Mas eu não estou andando há uma semana errada, há um mês errado. Tem uma vida andada errado. Será que tem como? Será que ainda há solução? Será que tem como Deus me colocar no prumo? Israel teve jeito para eles. E se teve jeito para Israel, que era um povo de dura cerviz, como diz a Escritura, difícil de se dobrar na cerviz e cervical. Se o mesmo Deus que puniu foi o mesmo Deus que restaurou, você pode ter certeza, Deus pode fazer um milagre na minha e na sua vida também. É por isso que evangelho significa boas novas. Qual boas novas? Nós não tínhamos a mínima condição de sermos salvos. Nós não tínhamos a mínima condição de sermos abençoados. Mas por conta da justiça de Cristo, aqueles que de fato se arrependem dos seus pecados e creem que Ele pagou o preço no nosso lugar, esses são revestidos dessa justiça que nós jamais conseguiríamos obter pelo nosso próprio esforço. Não há vida tão torta que Deus não tenha o poder de endireitar. O que precisa é um coração arrependido. Arrependido. Então esse Deus, que é um Deus justo, também se mostra como um Deus benigno e misericordioso para com aqueles que se arrependem. Sempre vai haver restauração. Israel teve períodos muito difíceis. Teve um período de fome tão grande Israel, que diz a Bíblia que uma mãe chega para outra mãe e diz assim, as duas com um bebezinho de colo. E a fome era tão grande, eles não tinham o que comer. Olha o que uma mãe diz para a outra, olha, vamos comer o meu filho no almoço, e depois na janta nós comemos o seu. O povo de Israel passou por uma desgraça, por uma fome dessa, a ponto de ser canibal. De comer o próprio filho.
Israel passou por tantas desgraças, por períodos de tanta violência, onde mulheres grávidas eram cerradas ao meio. E mesmo assim, quando esse povo de dura cerviz, onde esse povo que matava os seus próprios filhos, tinha um rei que a Escritura fala, ele queimou o seu próprio filho, oferecendo a entidades pagãs. Mas até para esses, quando houve arrependimento, houve transformação. Na minha e na sua vida, meu irmão e minha irmã, não vai ser diferente. Não importa como você tem andado até hoje, mas se você hoje der um passo de fé e falar, Deus, muda a minha vida. Não interessa a desgraça de vida que você tenha tido durante anos. Davi adulterou, Davi foi punido. A espada não saiu, mas a família de Davi. Só que lembrando, diz a Bíblia que o reino de Davi não teria fim. E que Davi teria que ter um sucessor. Davi tinha várias mulheres. Todas, óbvio, queriam que o seu filho reinasse. Sabe de onde veio aquele que reinou no lugar de Davi? Daquela mulher que ele adulterou. O primeiro filho de adultério morreu. Mas depois, aquele mesmo caso de adultério de vergonha, de Betseba veio Salomão, que reinou no lugar de seu pai. Se tem uma desgraça dessa, Deus consegue transformar em graça. Por que Ele não pode fazer assim com você? Por que Ele não pode fazer assim com a sua história, com a minha história? Para encerrar, olha o que diz Salmo 34, verso 18. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Deus não habita apenas no alto e sublime trono, como diz a Escritura, mas também está perto daqueles que têm um coração quebrantado, e de fato vem salvar, restaurar e transformar aqueles que se arrependem dos seus pecados e dizem, Senhor, me ajuda. Transforma a minha história, transforma a minha vida. Se a cruz que era um símbolo de desgraça, sim, na cruz morriam os piores pecadores. Hoje nós falamos como Paulo diz, nós nos gloriamos na cruz. A cruz hoje para nós não é símbolo de vergonha, mas símbolo de salvação. Aquilo que era símbolo de vergonha, hoje para nós é símbolo de salvação. Também a nossa vida de vergonha pode passar a ser um símbolo de restauração, de bênção, de que Deus tem feito por mim e por você. Amém, meus irmãos?